Ninguém, de maneira alguma, vos enganem, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Estou presente. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? O que fizeram pra você que te deixou assim? Me conta tudo, eu quero saber como está a sua vida. Se foi verdades ou mentiras, eu tenho a saída. Meu filho, eu sondo sua vida quando você chora. Te conheço nos mínimos detalhes, por dentro e por fora. Mas hoje estendo minhas mãos, o tempo de cantar chegou. Vou lhe entregar a sua bênção, eu sou teu Senhor. Sou teu esconderijo, sou onipotente, 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Filho, já mostrei a muitos que sou Deus fiel. Já abri o mar ao meio para Israel. Fiz brotar água da rocha, saciei a sede do sedento. Já arrebentei cadeias pra livrar detento. Filho, já entrei no fogo pra dar livramento. Acalmei a tempestade e calei os ventos. E nas horas mais difíceis, pensas que eu te deixei. Coloquei você nos braços e te carreguei. Sou teu esconderijo, sou onipotente, 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. É só me chamar.
chamar, é só me chamar. Amados ouvintes e todos que estão ao alcance de nossa voz, a igreja presente, todos que assistem através da internet, Deus os abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. A escritura que nós lemos, ela está na segunda epístola universal do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3. Nós podemos observar o que disse a palavra de Deus, para que nós não venhamos sermos ludibriados, ou seja, enganados pelo nosso adversário, o inimigo da igreja do Deus vivo e o inimigo de Deus. Uma coisa que nós devemos notar nesta escritura que nós lemos, que o apóstolo São Paulo, ele está vendo algo presente, o qual há 800 anos atrás o profeta Isaías viu em visão. E Paulo estava vendo agora no presente momento que ele estava vivendo esta coisa misteriosa sendo revelada. Nós podemos ver que no verso 7, Deus falando através dos lábios de Paulo, ele diz: porque já o mistério da injustiça opera. E significa que ele agora já estava em ação, de uma forma clara, de uma maneira correta, como disse Paulo, como Isaías viu na sua visão, ele se manifestar, e ele não podendo agir como ele queira ou gostaria de agir, ainda porque não chegou o seu tempo oportuno. Como o profeta Daniel, ele predisse, quando chegasse o tempo determinado, oportuno, então ele enganaria a muitos, fazendo um concerto com muitos, e ele prosperará através da sua lisonja, por meio da sua mentira. Mombrana chega a dizer, ele entra como um gatuno, dá o tapa e esconde as unhas. Então, nós podemos ver ele dizendo aqui, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, que é exatamente o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está na terra, ele não pode agir. Ele está batalhando e lutando, garanhando tudo o que lhe pertence, mas ele não pode tomar uma decisão definitiva, porque o Espírito Santo não permite. Lógico, a pergunta sugeria, aonde é que o Espírito Santo está? Ele está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Isto é a verdade. Em sua palavra. Ele não está em um outro lugar, a não ser na sua palavra. Quando nós temos esta palavra,
em vigor nas nossas vidas, e a palavra está materializada em nosso ser, o Espírito Santo está aí. Correto? Você sabe, você vê Paulo falando aqui no verso 3, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. Agora você sabe o que é uma apostasia? É uma negação e um abandono da fé. É apostasia. E nós podemos ver, nesta plena era em que nós estamos vivendo, isto acontecendo nos nossos dias. Essa negação, negando o quê? Negando a palavra. E uma vez que nega a palavra, é lógico que você abandona a fé. Por quê? Porque em verdade é como disse Paulo aos Romanos 10, o versículo 17, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Uma vez que nós negamos a palavra de Deus, significa que o abandonamos esta fé perfeita da palavra. Correto? E nós vamos observar Paulo falando aqui, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele dizendo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então você sabe que a forma de ser um apostata é abandonar, é negar a palavra. E uma vez que você nega a palavra, você apostata-se da fé. Não me importa o tanto quanto você pode dizer que é um crente e crer na palavra. Mas, na verdade, o que prova isto é quando nós estamos inteiramente impressionados com a palavra. Isso é verdade. Se a palavra de Deus não está nos impressionando a manter firme com o que disse Deus, então significa que nós somos um sonegador da verdade. E por sua vez, se apostatamos da fé, que é como ele está dizendo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vejam. Agora, traga isso para nós. E aí você faz um exame íntimo, extrospectivo, e você vai ver exatamente aonde você está parado. E que, em verdade, nós estamos no caminho certo. Correto? Por quê? Porque nós estamos impressionados com a palavra. A Bíblia disse, Paulo falando de novo aos Colossenses, tudo que nós fazermos, seja por palavras, ou seja por obras, deve ser feito tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo? Uma vez que você nega
esse nome, você está negando a pessoa de Deus. Porque, em verdade, a personalidade do Espírito Santo é Cristo, em Jesus, fazendo-se o quê? Uma pessoa. E ele é exatamente a revelação de Deus, que é o que disse Paulo aos Hebreus, capítulo 1. Ele é a expressa imagem da sua pessoa e revelando a glória de Deus. Se nós negamos a palavra, nós negamos a Jesus. E se nós negamos a Jesus, nós negamos o Espírito Santo. Porque o próprio Deus, o Espírito Santo, ele é a palavra feita carne no nosso meio. Correto? Isto é verdade. A revelação do Espírito Santo na vida deste crente, dar a ele esta visão, que é da fé, por meio do Espírito Santo habitando no seu ser, dando a você essa fé perfeita de Jesus Cristo, morando na sua própria vida. Porque a fé que Deus deu uma vez ao santo, ela vem pela procedência de um novo nascimento. Se não tivermos o novo nascimento, como que podemos dizer que nós somos filhos e filhas de Deus? Filho é o que nasce. E uma vez que nós nascemos, então essas três coisas irrompem na verdadeira igreja do Deus vivo, que é a bolsa d'água, o sangue e a vida, que saiu do nosso Deus através da sua própria carne, na cruz. Água, sangue e Espírito. O lugar do Espírito Santo descansar era Cristo, era o Senhor. E de Cristo saiu o seu corpo, que é a noiva de Cristo, que é o lugar onde Cristo descansa nela, mora nela, vive nela, age através dela, atua através dela, se comporta através dela. A postura do Espírito Santo de Jesus Cristo está na sua igreja. Aleluia. Isto é verdade. O comportamento dela com a palavra é Deus. Por isso que, quando um filho de Deus, ele ouve a sua palavra, ele crê nela. Ele não tem dificuldade para receber a palavra. Você vai ver que no Velho Testamento, Raabe, aquela ex-prostituta, ela não precisou de ouvir um sermão como este que nós estamos ouvindo, de Josué. Não. Ela só em ouvir o que Deus estava fazendo através de Israel, ela creu. De tal maneira que quando os espias chegaram dentro de Jericó, ela não teve outra alternativa a não ser acolher os espias em sua casa. Vê? Por que isto? Porque ela cria no Deus de Josué.
E ela então fez com que aqueles 2 espias jurassem que não destruiria sua alma com a alma dos ímpios. E intercedeu por sua família, pelos seus pais, pelos seus irmãos. E aqueles espias então disse: nós juramos sim, mas sob uma condição. Se você expor um cordão vermelho, cor de escarlata, aí no umbral da sua janela, de sua porta, como um sinal, quando o anjo da morte passar, vendo este cordão, ele não entrará na sua casa. O sinal. Aquele sinal é dado para quem é nascido de novo. Vê? Quem não é nascido de novo não recebe o sinal. Naquele dia era aquele cordão vermelho, cor de escarlate. Hoje não. Hoje o sinal que Deus nos dá, ele está exatamente, sem nenhuma conjectura, de uma forma absolutamente a verdade. Aos Efésios capítulo 4, verso 30. Este é o sinal, é o silo. Quando ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Vejam, hoje o sinal é o Espírito Santo que é dado para filhos. Quando nós nascemos de novo, e essas 3 etapas da graça irrompem em nossas vidas: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Aí então nós tenhamos esta fé genuína da palavra genuína, habitando dentro de nosso ser. Bem, então não temos que temer a nada. Quando aquela ex-prostituta Raabe creu nos espias, a prova que ela creu, que ela colocou o cordão lá, expôs o cordão na sua casa. Ela não disse: isso é bobagem, isso é fanatismo. Não, ela nunca disse isso. Ela creu de todo o coração. Intercedeu pelos seus irmãos, pelos seus pais. Ele disse: metam tudo debaixo do sinal. Veja, irmãos, o sinal. Aquele dia Deus tratava como grupos, uma nação. Hoje não. Hoje é como indivíduo. Deus está tratando hoje individualmente e tirando seus filhos do mundo e posicionando em sua palavra. Oh, que responsabilidade! Que tem um verdadeiro ungido de Deus, de falar somente a palavra. E não só isto. Todos nós temos a responsabilidade de vivermos ela. É uma coisa importante que você não precisa se preocupar. Será que eu estou vivendo a palavra? Não. Você não precisa. Simplesmente quando você tem, você descansa. Porque quem a capacita você para aquilo e te dá habilidade é o próprio Senhor Jesus Cristo morando em sua vida. Aleluia. E você sabe que você tem, porque ele não é uma sensação.
Ele não é uma emoção, ele não é somente cura divina. Ele não é somente milagres, prodígios, ou gritar, ou pular, ou falar em línguas estranhas. É muito mais do que isto. Muito mais. É uma transformação. É uma regeneração. O profeta, ele disse, não existe nada verdadeiro como o verdadeiro cristianismo. Ele diz, por que que ele é verdadeiro? Ele diz, ele é verdadeiro porque ele é por fé. E não pelo tocar, não pelo sentir, não pelo pegar. Mas é fé. É Deus que dá para você isso habitando em você. Não é uma sensação. Não, é uma redenção. Ele te dá uma redenção completa. E lhe regenera. Te transforma. De tal maneira que os seus apetites, ou seja, a sua dieta muda. Por isso que um verdadeiro filho de Deus não pode ser enganado. Ele não pode, não me importa o quanto os espíritos nesses últimos dias estão parecidos um com o outro. Vocês sabem, nós estamos vivendo na última era da igreja. 6 eras já foi ultrapassada. Agora estamos na última era. A era de Laodiceia. E nesta era, Satanás, ele tem chegado também de uma forma muito parecida. 99,9%. O profeta diz, tudo que ele fala é a verdade, como ele falou para Eva. Ele disse, ele não falou nada de mentira para Eva. Ele falou tudo a verdade para ela. Tudo a verdade. Quando ele falou para ela, ele só acrescentou uma palavrinha. Não. Só foi essa. Não morrerá. É que você será como os deuses. Hoje você não sabe diferenciar a mão direita da esquerda. Você é como uma criança. Mas se tão somente você comer, você terá a mente aberta. Terá um conhecimento aberto. E você será como deuses. E ela então creu nele. E ele pulverizou um ácido sulfúrico de incredulidade na mente de Eva. E quando aquele ácido sulfúrico foi inteiramente pulverizado na sua mente, aquela ansiedade, aquele desejo se tornou tão grande que ela não conseguiu superar. Que foi a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Vejam? E isto Satanás está usando de novo hoje. A mesma coisinha. A cabeça das pessoas. Tudo está na cabeça. Deus não trata com o homem na cabeça. Deus trata com seus filhos na alma. É no coração. É lá no espírito. É lá dentro. Aleluia. Vejam. Ele não trata com esse homem de fora. Ele trata com o de dentro. Deus é diferente. E hoje Satanás trata com esse homem de fora. Por isso que é uma facilidade para crer numa mentira. É uma facilidade para crer numa coisa errada. Multidões creiam nisto. Quando se trata a respeito da palavra, como é difícil. Por quê?
Porque ela depende de uma revelação. É por fé. E nós podemos ver que a falsa vinha, a falsa igreja nesses últimos dias, ela está se ajuntando. Todos estão se ajuntando. Satanás está juntando a falsa igreja. E o Mombrana disse: ajuntarão num concílio mundial de igreja. E esse concílio mundial de igreja é a imagem erigida besta. Apocalipse 13, verso 11 ao 18, você vai ver. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão, exercendo o mesmo poder da primeira besta. E quem está fazendo com que o povo adorem a imagem, a besta, é a imagem da besta. Correto? E nós podemos ver como que essas coisas têm tomado essa direção, nessa última era. Porque as 2 sementes, elas estão sendo aceleradas no amadurecimento. Tanto o joio como o trigo, a igreja falsa e a verdadeira, porque não existe mais do que isto. Existem só 2 igrejas, uma é a falsa e a outra é a verdadeira. Correto? E nós estamos vivendo num finalzinho, na última era. Agora veja, agora recordem, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada, isso é Apocalipse 13. Porém ela foi curada da sua chaga mortal, quando uniu a igreja cristã nominal de Roma, incorporou o paganismo à cristandade, e desse modo tornou-se Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Nós podemos ver que isso é antigo, irmãos. Isso não é da agora, não. Isso vem de lá. O próprio profeta Daniel, ele viu ali aquela estátua com a cabeça de ouro, o tórax e os braços de prata, o ventre e a coxa de bronze, as pernas e os pés de ferro e os dedões de barro. E naquilo que ele estava olhando, ele viu uma pedra lá no céu, cortada sem mão. E aquilo desceu sobre aquela estátua e reduziu ela em bregana, em pó. E aquela pedra encheu. Aquilo era Cristo, que é o que o Mombrana está dizendo aqui, que ela permanecerá até que Jesus venha a destruir ela. E Paulo viu isto, é o que ele estava falando. O que está ainda detendo ele é o Espírito Santo, não deixando com que ela age do jeito que ela quer agir. Agora, sem nenhum erro, nós podemos falar isso com toda segurança por revelação. Porque é uma coisa que Satanás ele não consegue vencer, é a revelação. Ele não consegue. Ele pode fazer o que ele quiser com a letra, mas com a revelação não. Ele não pode. Por isso que o próprio Senhor, ele disse para Pedro aquelas palavras, em São Mateus 16, o verso 16, não te revelou a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu te digo, tu não serás chamado Simão Barjonas, mas sim Pedro, pequena pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Que era a revelação que Pedro teve, quem ele era. Ele não disse que ele era um segundo Deus, um Deus menor, e nem tampouco ele não aprendeu de ninguém. Aquilo foi revelado a ele por Deus. É desse jeitinho que Deus trabalha hoje, com cada filho, cada membro do corpo de Cristo. É individual. Você tem as revelações, não é o pastor que te deu, não. Não é o papai que deu, não. Não é a mamãe, não é a igreja. Foi Deus. E quando Deus revela isso para você, ninguém tira de você. Não me importa o quanto possa parecer qualquer coisa parecido com ela, mas a revelação é diferente. Você entendeu? Desse jeitinho. Então apareceria tantas coisas. Então você vai ver que aquela estátua, ela foi reconquistada através do ferro misturado com os barros, que eram os dedões. Barro. Barro quer dizer massa, povo, as pessoas. Vejam, e o ferro quer dizer política. E aquele ferro misturado com barro foi o casamento da igreja cristã nominal, a igreja nominal de Roma, casando com a igreja pagã imperial de Roma. Porque antes Roma só exercia o poder político. Mas logo Constantino fez então aquele concílio e uniu todos os manufaturados, os crentes nominais. Ali foi um casamento ilícito da igreja com o paganismo, correto? Isto é a verdade. Então vejam, porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela. E ela assumirá a absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igreja. Isso pode parecer improvável para algum, porém, na realidade é muito simples de todos virem. Porque neste momento as igrejas estão controlando a política. E no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é esse controle. Então você vai ver, hoje nós podemos ver como que está esses grupos religiosos. Os próprios líderes falsos, que são líderes que estão levando a semente, o joio, ao amadurecimento. Falsos. Afastando o povo da palavra de Deus e levando-se a pegar o mundo, as coisas do mundo. Por isso que você vai ver as duas sementes chegando ao amadurecimento. Uma será atado e queimado, e a outra será levada para o celeiro. Essa está sendo atada primeiro nesse molho chamado Concílio Mundial de Igreja. E a noiva está sendo colhida e levada para o celeiro, que é Cristo. A palavra, o arrebatamento. Correto? Então, esse movimento ecumênico terminará com Roma na liderança. Ainda que as pessoas não imaginassem assim. Será assim, porque em Apocalipse 17, o verso 3 ao 6, é declarado que a prostituta, mistério, Babilônia, está sentada sobre a besta. Besta é um animal, besta é poder, espiritualmente é poder, é um domínio, é um governo. Esse é o poderio dela. Ela está controlando o último,
Ou o quarto império, que era exatamente a igreja, a religião, exatamente os dedões, que foi reconquistado juntamente com o barro, né? O barro juntamente com o ferro. Esta igreja, Roma, está fazendo isso, com o sistema mundial de igrejas, sujeito a ela. Roma estará controlando, e esta imagem, sistema de igreja, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. E você sabe, todos estão voltados para o ouro, para a riqueza. Todos. Cada um quer pegar para si isto. E quem tem tudo isto é Roma. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas, ou ficar à mercê da besta. Digo, à mercê da situação, porque não pode comprar ou vender sem a marca da besta, na mão ou na cabeça. Lembrando um pouco cabeça, porque é na mente, é na testa. Esta marca da cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, e a qual é trinitarianismo, três deuses distintos, da suposta, da santíssima, da trindade. Agora, Deus não é três deuses, Ele é um só Deus. Mas eles ensinam que é três, não é mesmo? Eles ensinam que é três, mas Ele não é três, Ele é um só Deus. Então vejam bem, e a marca na mão, que significa fazer a vontade da igreja mundial. Olha, uma vez que você já tem o verdadeiro espírito satânico, já é selado com a marca da besta, que é espírito, eu pergunto, qual é maior? É o espírito ou a carne? É o espírito. Então, se essa marca, que é o espírito, que é a própria vida de Satanás, que estão nessas pessoas por uma obediência à doutrina de Satanás, então elas não vão ter nenhuma dificuldade em ceder esse outro lado. Eles vão receber e vai voltar contra aqueles que não recebem. Isto é verdade. Satanás não está lutando, não é para obter os dele. Aquilo que é dele, é dele. Ele está lutando é para obter os filhos de Deus. É isso que ele está lutando. Então vejam bem, deixa eu repetir isso daqui para você ver. Esta marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarianismo. Vejam, a marca na besta, o trinitarianismo. E a marca na mão, que significa fazer a vontade da igreja mundial. Fazer a vontade dele. O próprio chefão deles, que é o anticristo, vai dar para eles uma lei. E essa lei vai percorrer os governos. E dos governos, o Estado. E dos estados, as cidades. E da cidade, as vilas. E vão percorrer o mundo. De tal maneira que todos vão ter que submeter essa lei. Vejam. Com esse grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, e etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência à verdade às pessoas que as necessitam. Porém, antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo desse sistema mundial de igreja, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Aleluia! Deus arrebatará a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro.
Amém? Você vê aí? A coisa, irmãos, vai chegar. Tão certo quanto você pode sentir a sua roupa na sua pele. Mas quando isso chegar, nós já estamos fora disto. Não pense que é pregando, ensinando e mostrando isso que vai impedir. Não impede. Aquele que é, é. E aquele que não é, não é. O que crê na palavra, crê na palavra. O que é parte da palavra, é parte da palavra. O que é nascido da palavra, ele ama a palavra. Ele é uma parte da palavra. A palavra é uma parte dele. Ele é um atributo dos pensamentos de Deus. Não me importa Judas, por exemplo. Judas, ele ouviu os sermões de Jesus. Judas ouviu os sinais, milagres, prodígios, e até fazia isto. Mas eu pergunto, isto impediu Judas ir para o seu próprio lugar? Não. De jeito nenhum. Porque isso não é questão aqui, é de semente. É natureza. E por isso que Deus, ele trata com seus filhos, é através da natureza, é ali dentro. Primeira coisa que Deus faz com um filho, quando chama ele para a palavra, é matar a velha natureza. Mata aquela natureza diabólica, mundana, carnal, e dá para ele a natureza dele. A natureza divina, a natureza do Espírito Santo. E o Espírito Santo entra dentro da sua natureza. E você e ele é uma unidade perfeita. Vejam. Agora quem não é, não tem jeito de você fazer um joio se tornar um trigo. E nem um trigo tornar um joio. Não tem jeito, correto? E agora, uma vez que este capítulo conclusivo está sendo apresentado com a finalidade de seguir as duas igrejas e os dois espíritos, desde Pentecostes até a consumação delas, tornaremos este tempo final para mostrar isso na era de Laodiceia, porque estamos chegando no tempo final. Acabou. É hora de amadurecimento. É hora de colheita, é hora de ceifa. Deus tem enviado os seus anjos com rijo e clamor de trombeta aos quatro ventos dos céus. Ele não disse da terra, ele disse dos céus, para apanhar a quem? Os eleitos. E essa mensagem que nós cremos nessa era que nós ouvimos, Malaquias 4 em pleno vigor, 4 versos 5 e 6, e Apocalipse 10, 7, São Mateus 17, 11, está em pleno cumprimento no nosso meio. Isso não é para o mundo. O mundo não aceita um profeta na qualidade de profeta. O mundo não crê numa mensagem profética. Não. Só crê aqueles que têm as características de profeta. É aqueles que na verdade têm o galardão de profeta. Isto é a verdade. Fora disso, não. Então nós estamos no tempo final, que o anjo de Apocalipse 17, ele entrou em cena, trouxe uma mensagem precursora para preparar o coração da noiva, para que quando ele vier, ela possa subir ao seu encontro. Isto é a verdade. Quem vai fazer isso é a mensagem do profeta. Como ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Um pouquinho antes, a mensagem percorrerá o mundo, e uma vez apanhando cada eleito, e colocando posicionado em quem? Em Cristo, não no tabernáculo da fé, não na igreja fulana, não na igreja ciclana, mas em Cristo. Esse é o lugar de cada filho de Deus, e nós estamos posicionados pelo batismo do Espírito Santo, o qual ele nos tem batizado nesse corpo.
Cristo Jesus, o Senhor da glória, o corpo da sua noiva amada. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cidade santificada, tão desejada, cidade de Deus. Ó cidade, cidade eterna, a nova Jerusalém, o nome que me faz bem. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Cidade tão esperada, tão aspirada pelo povo de Deus. Ó Senhor, quem nela vai morar? Só aqueles que ouviram e puderam guardar. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Cidade tão adorada, minha alma se alegra e vivo a pensar. E você não sente saudade dessa bela cidade que Jesus foi preparar? Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Amém, amém. Então nós estamos no tempo final. Então o Brana falou assim, agora uma vez que esse Espírito conclusivo está sendo apresentado com a finalidade de seguir as duas igrejas e os dois Espíritos, desde o Pentecostes até a consumação delas. Tomaremos este tempo final para mostrar isso na era de Laodiceia. É a última era, não vai haver outra era. Os dois Espíritos estão chegando junto. Um está sendo levado para o celeiro, o outro está sendo levado
prontinho para o fogo. Isto é a verdade. Deus nos ajude, né? Mantermos sempre firme nesse propósito. Vamos cantar um hino também? Vamos cantar o hino 192. Coração palpita. Esse nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. O nome do meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom consolo. Em outro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida vem, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. Esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são, a chuva ou o sol é sempre resplandecente, a todos dando paz no coração, palpita de alegria quando me lembro de meu bom consolo
Aleluia, amém. Tudo que nós fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Oração, tudo mesmo, sem deixar nada. Inclinamos, curvamos sob esse nome. E esse nome é a nossa força, esse nome é a nossa vida, esse nome é o nosso vigor. O amamos esse nome. Amém? E por isso tomamos esse nome no nosso casamento espiritual com Ele. Recebemos o nome dEle em nossas vidas. É invocado sobre nós o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus continue nos abençoando. Senhor Jesus, despede-nos em paz. Leva-nos, guarda-nos e nos protege de todos os males. Preserva-nos, Senhor Deus, para a tua vinda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a um outro e abençoa um outro e dê um abraço um ao outro com um abraço do Espírito Santo. Amém, amém. E caminhando no mundo estou, tendo certeza que nada aqui pode de Cristo me separar. Pois no Calvário a fonte se abriu, Cristo ali minha dor já sofreu, livre por Ele, lavado no sangue da salvação, a certeza me deu.